acho que discutir federalismo e governança, entendendo que esses dois descritores de pesquisa, nessas duas categorias teóricas, são diretamente imbricadas com a questão do SUS, é muito oportuno para começar um curso de atualização, como esse que vocês estão iniciando. Então, com essas palavras, acolher também, né, aqueles que iniciam esse curso de atualização, dizer que vocês possam se sentir acolhidos pelos que aqui estão, desse lado de cá, e desejar que esse curso ele possa fazer provocações muito positivas, porque um curso de atualização ele vem muito mais no sentido de fazer provocações, e é no sentido de provocar que a minha exposição vai estar sendo desenvolvida. Meu nome é Kátia Medeiros, de formação, eu sou assistente social, mas desde a minha graduação, logo após a minha graduação, eu ingressei na residência em saúde pública, depois cursei o mestrado, e em seguida me integrei ao Sistema Único de Saúde no âmbito dos municípios. Fico muito feliz de poder estar aqui conversando com os secretários de saúde, com representantes do COSEMES, porque por um período quando estive trabalhando nos municípios, acompanhei mais de perto o trabalho do COSEMES, refleti sobre a discussão do COSEMES em relação a um tema específico na minha tese de doutorado, e tenho memórias muito saudosas e, digamos assim, carinhosas do período em que eu acompanhava as reuniões do COSEMES, naqueles encontros a cada 3 meses, quando o COSEMES, que eu presumo que isso ainda aconteça, quando o COSEMES visitava as regionais, e naquele momento eram discutidos os temas que estavam na ordem do dia, para que os secretários pudessem estar se munindo das informações cabíveis em relação a esses temas. Eu penso que isso não deve ter mudado, então é muito bom estar aqui conversando com o COSEMES, com o Zé Edson, que eu tive a oportunidade de eu conhecer naquele período, quando ele ainda era secretário do Brejo da Madre de Deus, e certamente ele não vai lembrar, já faz muito tempo, né? E, enfim, eu fico muito feliz de estar aqui falando com vocês sobre esse tema do federalismo no Brasil e da governança no SUS. Primeiro, para a gente falar sobre federações, a gente primeiro precisa entender que existem outros tipos de arranjos governamentais, né? Não existem só federações como arranjos governamentais. Existem os estados unitários, existem os estados confederativos e existem as federações. Cada arranjo desse tem implicações nas estruturas ou nas esferas de gestão. Cada arranjo desse, naturalmente, dá poder e distribui poder de maneira diferente às esferas, né? Aos distintos entes que compõem esse Estado. E, como a gente tem 20 minutos, eu me propus apenas a tentar dizer, olha, existem outros arranjos, mas o arranjo que a gente vai discutir com vocês é o das federações. O que a gente pode falar para vocês sobre as federações, né? As federações, elas são soberanias compartilhadas entre o governo central e subnacionais, e aí os subnacionais a gente entende como estados e municípios, e o central, né, a União. E existe aí nessa relação dessa soberania o princípio da indissolubilidade, que garante um caráter constitucional. Essa soberania compartilhada, ela também tem por base uma partilha de algo que agrega esses entes, que é uma mesma Constituição. Se estabelecem pactos ou parcerias mediante essa Constituição e outros mecanismos institucionais, sem que a soberania seja concentrada num só ente. Então, espera-se que, da maneira mais, digamos assim, mais proporcional possível, haja uma desconcentração e uma melhor
distribuição de poder entre esses entes federados. Num país federativo, há uma união voluntária entre os cidadãos em territórios constituintes. Ou seja, num país com as dimensões continentais como a do Brasil, onde nós temos um país com 5 grandes regiões, quem conhece as regiões do Brasil sabe que são países distintos num mesmo país. Se você vai para o norte, são características culturais, características climáticas, geográficas, são muito diferentes as características da população e todas essas outras, se comparadas às outras 4 regiões, né? Mas em que pese essas diferenças, em que pese essas nuances de diferenças, esses cidadãos em territórios diferentes, eles estão unidos voluntariamente nessa grande federação que é o país chamado Brasil, né? Toda federação ela deriva de uma instituição federalista, onde há uma heterogeneidade que divide e que cria determinadas condições, e essa heterogeneidade a gente precisa de desagregar um pouco para poder entender essa heterogeneidade. Aí a gente já vai entendendo que esse conceito de federação ele não é tão simples assim, porque eu tenho um país com características distintas, mas unidos em torno de uma mesma proposta, uma soberania que é compartilhada, uma ideia que agrega todos essas subunidades, que é uma Constituição, a ideia de que os cidadãos eles estão agregados voluntariamente em torno desse país federativo, né? E o reconhecimento de que existem algumas heterogeneidades, né, em relação a essa situação federada. Então, do ponto de vista das heterogeneidades, a gente tem as heterogeneidades de cunho territorial, que geram diversidades físicas, étnicas, linguísticas, socioeconômicas, culturais e políticas. Se a gente for olhar o território brasileiro, a gente precisa, sabendo-se que dentro do território nós temos tudo isso que a gente está falando de heterogeneidades, considerando-se diferenças entre as 5 regiões, a gente tem heterogeneidades também dentro de uma mesma região, e a gente vai ter heterogeneidades também dentro do mesmo estado, né? A gente sabe que pelo tamanho e pelas características da nossa federação, é possível você encontrar tamanha especificidade do ponto de vista dos territórios, que garanta tudo isso sem perder o caráter de unidade que está presente nessa federação que é o Brasil. Então, existe uma defesa da unidade na diversidade, que é uma outra característica das federações, que é a de manter a integridade territorial do país num contexto marcado por heterogeneidades. Se reconhece que existem diferenças de toda sorte, como essas que foram mencionadas, porém, a compreensão de que é preciso garantir essa integridade territorial, porque é importante preservar essa federação enquanto unidade que é país, uma, digamos assim, uma premissa fundamental, e é por isso que é preciso que coexistam tais condições para a construção de um Estado federado. Sem esse entendimento, sem esse pacto, não há a possibilidade de um Estado federado. Então, por tudo isso, a gente fala que os níveis intermediários de governo,
eles gozam de poder nos terrenos político, legal, administrativo e financeiro. Por tudo isso e por outras questões mais. Que outras questões mais são essas? Se a gente vai observar a evolução das constituintes brasileiras, a gente vai notar que, ao longo do período em que foram desenvolvidos, em que foram construídos os textos constitucionais, os municípios eles passaram por ciclos pensando. Eu vou tomar como exemplo os municípios, certo? Os municípios eles passaram por ciclos em que foi assegurada alguma conquista do ponto de vista de autonomia política e fiscal, substituída a retirada dessa autonomia. Então, na análise da literatura do ponto de vista político e fiscal, a gente vai observar que houve esse processo cíclico de pequenas conquistas substituídas por perdas. A Constituição de 88, ela vai assegurar aos entes, às três esferas, um modelo federativo distinto de qualquer outro modelo federativo presente em outra federação no mundo. O modelo federativo brasileiro ele é único, porque ele permite que qualquer ente federado goze de autonomia, tal como o município goza de autonomia, tal como o Estado goza de autonomia, tal como a União. Aí vocês podem dizer assim, como assim goza de autonomia? Para ter autonomia não é preciso ter recurso? Para ter autonomia política não é necessário a gente dispor de tributos, não é necessário a gente dispor de governabilidade do ponto de vista de recursos? Sim, é necessário. Mas, do ponto de vista legal, hoje, a Constituição ela dá essa autonomia, qualquer um ente ele goza dessas autonomias. Esse arranjo federativo nosso é um arranjo muito particular. E é esse arranjo federativo que permite, como ponto crítico, as atividades concorrentes, mas ele permite também, para nossa alegria, a autonomia de que, em situações de crise, os entes possam se organizar e partirem iniciativas isoladas ou consorciadas. O exemplo mais recente foi o vivenciado por ocasião da pandemia, quando houve o consórcio, vou pegar o caso do consórcio Nordeste, para dar resposta à emergência sanitária que foi a situação da Covid. Foi a possibilidade contida nesse texto constitucional que garantiu esse gozo de poder no terreno político, legal, administrativo e financeiro, em que pese eu saber que uma grande questão que vai ser discutida nesse curso são as dificuldades de ordem financeira para poder se garantir uma maior ou menor governabilidade dos gestores. Em que pese o reconhecimento dessa dimensão como uma questão importante, a gente precisa de entender também que os arranjos federativos eles pressupõem uma dimensão que é clara e é notável nos arranjos federativos, que é a negociação, a capacidade de negociação. Então, digamos assim, num arranjo onde esses três entes eles podem se sobrepor do ponto de vista de funções, eles podem concorrer, do ponto de vista de funções, eles podem se agregar para responder a demandas, eles podem se complementar, ou seja, esses entes eles podem se organizar de diferentes formas em torno de um mesmo objetivo. Cabe
uma dimensão de negociação, de diálogo, porque a governança pressupõe essa capacidade de diálogo. Então, quando eu disse assim, que os níveis de governo gozam de poder nos terrenos político, legal, administrativo e financeiro, em função dessas questões, em função dessas questões, mas em função também das características da nossa Constituição, que garante a esses entes, os três, essa autonomia. E ao ente subnacional chamado município, uma autonomia jamais observada. Até então, os municípios não tinham esse lugar, esse status. Isso também valia para os estados, né? Mas eu falo para os municípios, porque é também a partir da Constituição de 88 que a gente vai ver que o SUS faz esse chamamento através do. A gente tem os princípios e o princípio da descentralização, né? Aliás, o princípio, os princípios e a diretriz, a universalização e a descentralização como a forma do arranjo, elegendo os municípios como o lugar de garantir essa universalização, é uma demonstração de que essa dimensão federada está presente claramente na forma como o SUS se estruturou desde a sua gênese, né? Então, mais uma vez, discutir federalismo e governança no SUS é algo que bem inerente a algo que se espera e algo muito oportuno para iniciar um curso com o propósito desse curso que vocês estão iniciando. O que ainda é possível dizer sobre o federalismo? A consequência desta pluralidade não é a extinção do poder central, mas a existência de um governo nacional autônomo, mantido voluntariamente pela união de todos os cidadãos para atingirem objetivos comuns, sem comprometer a existência de direitos originários em seus territórios constituintes e a diversidade espacial deles. Então, essa é uma questão muito importante. E essa é uma questão muito importante nesse momento que se avizinha, né, nessa conjuntura que se avizinha, que tende a tensionar esse debate, como foi tensionado durante o período da pandemia, né? Essa discussão entre poder central e os outros poderes, né? Essa importância da gente identificar que o que dá sentido a uma federação é essa manifestação voluntária de todos os cidadãos em atingirem os objetivos comuns, sem abrirem mão de uma questão fundamental, que é a participação dos outros, de todos os entes, né? Do jeito que a gente entendeu que é a forma mais adequada, que foi essa Constituição de 88, atribuindo aos entes esse poder e assegurando que isso se dê da maneira mais democrática possível, que é sobre a questão das federações e a democracia, que neles os cidadãos participam do processo político com a identidade individual e territorial, já que eu acho que isso é uma coisa muito clara, nós temos uma identidade que tem uma zona eleitoral, né? A nossa identidade territorial me permite localizar no âmbito municipal, no âmbito estadual e também nacional, né? Então, esse processo político me dá essa identidade e é isso que configura claramente também essa dimensão democrática. Ela pressupõe a fiscalização entre poderes, níveis de governo, criação de mecanismos múltiplos de controle dos governantes, notadamente os subnacionais. E a gente, para pensar as federações e a democracia, a gente precisa de entender que, sabendo-se que, retomando, as federações elas são uma forma de organizar o poder de maneira absolutamente compartilhada, que esse compartilhamento pressupõe o entendimento dos cidadãos de que esse é o formato mais adequado, e que nesse formato mais adequado
é necessário que se preserve o diálogo, a negociação e a democracia. E que para que tudo isso aconteça, é necessário que se construam mecanismos e arenas institucionais adequadas, né? Essas arenas e mecanismos institucionais adequados, a gente também olhando para o SUS, a gente tem várias, né? Que buscaram estimular a cooperação e a negociação. A gente tem várias instâncias colegiadas, né? Nós temos nas várias políticas, né? Nós temos. Eu não preciso de falar, porque quem está aqui nesse evento assistindo sabe do que eu estou falando, né? Há várias expressões desses lugares de cooperação e de negociação. E esses lugares de cooperação e negociação são a expressão do esforço de partilha de poder, capacidade de dialogar, de negociar, e, portanto, também um esforço e uma expressão em torno da governança, de uma governança não presidida em torno de uma pessoa, mas de várias pessoas, que traduza esse arranjo que é o SUS, que entende que não é de uma pessoa, de uma representação, né? Que exige a participação das várias instâncias, dos vários envolvidos com essa política. Então, o que eu penso que é oportuno pensar, provocar essa turma, um pouco na direção do que Célia colocou, como essas questões se colocaram durante a pandemia e como elas nos desafiam para esse cenário que se anuncia em torno do tema, que é um tema caro para essa turma aqui, que é a discussão da regionalização, né? E como esse tema da regionalização ele se coloca como um tema importante para essa conjuntura que se anuncia, que é, agora no final do ano, pensar essa organização à luz dessa organização do pacto em torno do processo eleitoral, desse processo eleitoral que vai exigir olhar novamente as esferas estadual e do governo federal. E aí com as várias representações. Então, eu deixaria esse ponto para que vocês pudessem, em algum momento, refletir sobre ele. Concluo a minha apresentação.